Nós vamos estudar hoje sobre uma doutrina bíblica muito importante, que é a perseverança dos santos. Vamos então abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo número 1. Filipenses capítulo 1. Nem percebi que estava com o microfone. É tão leve que a pessoa nem sente que tem alguma coisa aqui, né? Nem vê, não dá nem coisa. Mas vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Está aí o texto. Todos encontraram? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Já oramos. Vamos então para a exposição da palavra de Deus. Antes da gente entender o texto, é importante nós fazermos algumas perguntas para os irmãos. Primeira pergunta: podemos perder a salvação? Segunda pergunta: uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. O cristão pode cair da graça? São temas importantes, relevantes, como também polêmicos, não é? Polêmicos. Porque alguém pode falar: se uma vez salvo, salvo para sempre, então o cristão pode viver de qualquer jeito, em pecado, ele já é salvo, não vai perder a salvação. Alguém pode pensar: não, o cristão recebeu a graça, mas e se ele rejeitar a graça? Ele não cairia do estado de graça? E se o cristão que recebeu a salvação se afastar e nunca mais voltar, ele não perdeu a salvação? Alguém pode questionar. E pode pensar. Meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma declaração acerca da salvação cristã. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele fala acerca dessa obra da salvação, que é o tema do capítulo que nós estamos estudando sobre a confissão de fé, que esse é o tema da perseverança dos santos. Então nós vamos analisar o texto do apóstolo Paulo. Primeiramente, irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre a convicção da salvação. Como é que começa o texto? Estou plenamente certo. Há aqui, irmãos, uma convicção. Ele tem certeza da salvação. Ele está plenamente certo da salvação. Ele tem convicção da salvação. Veja, Paulo diz: estou plenamente certo. Esta não é uma questão de possibilidade hipotética, mas da certeza experimental. Paulo não tem uma vaga sugestão acerca da segurança da salvação, mas uma convicção inabalável. Nada nesta vida, nem depois da morte, não é, pode tirar a sua salvação. Ele tem plena convicção. Estou plenamente certo. Segundo,
Paulo fala sobre o agente da salvação. Veja, Paulo diz: aquele que começou boa obra em vós. Ele aponta Deus como o agente da salvação. É o que diz o texto. Plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Foi Deus quem planejou a salvação, e Ele quem escolhe, quem abre o coração, quem chama, quem regenera, quem dá o arrependimento para a vida, quem dá a fé salvadora. Como nós já vimos anteriormente, nas últimas aulas, que a salvação procede de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. Romanos capítulo 5 diz que nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Essa fé é dom de quem? Dom de Deus. Efésios capítulo 2. Em Romanos capítulo 8 diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. O plano dele. Então a salvação vem dele, a salvação é o dom dele, a salvação é uma obra dele. A salvação não é uma obra compartilhada, eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Não, porque até a fé, que digamos assim, seria a nossa parte, e o arrependimento, que seria a nossa parte, são concedidos pelo próprio Deus, como diz a palavra. É Deus quem concede, a fé é dom de Deus. Terceira questão, Paulo fala sobre a natureza da salvação. Paulo define a salvação como boa obra de Deus em nós. Veja, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Então, Paulo fala sobre a natureza, é uma boa obra, é uma obra realizada por Deus, e essa obra é boa, essa obra é excelente, essa obra é perfeita. Que obra é essa? É a obra da salvação, é o bem de Deus para nós. É o que diz lá em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ele começou essa boa obra. A salvação não é apenas algo de Deus, ou melhor, a salvação não é apenas algo que Deus realiza por nós, sobretudo em nós. Em nós. Perdão, irmãos. Então veja, antes mesmo, né, de Deus nos salvar na nossa história, Ele já teceu uma obra na eternidade. Ele executa essa obra em nós, e Ele desenvolve essa obra da salvação em nossa vida. Então, é uma obra que Ele realiza por nós, e é uma obra que Ele realiza em nós. Por quê? É por nós, porque Ele planeja a nossa salvação, executa, envia seu Filho, o seu Filho morre pelos nossos pecados, e em nós, o Espírito Santo de Deus aplica o Evangelho em nosso coração, nos dá fé, arrependimento, a gente se arrepende, crê no Senhor Jesus, e a partir de então, o Espírito Santo começa a nos santificar para vivermos cada dia mais de acordo com a sua vontade, até um dia de sermos literalmente perfeitos na glorificação, quando Jesus voltar, e o nosso corpo será transformado em um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. É uma obra também em nós. Então, a imagem dessa natureza é a imagem de fato de alguém que está esculpindo. Você já viu algum artista esculpindo alguma obra? Você já viu? Não é? Eu me lembro, às vezes na praia e tal, aí tem lá um artista fazendo uma obra na areia, né? Aquelas coisas bem grandes, né? Que ninguém sabe fazer, mas está lá ele esculpindo lá. Eu já vi, por exemplo, em uma oficina, uma pessoa, né, um artista fazendo uma obra numa estrutura, né, de metal. Tem gente que faz uma estrutura de madeira, vai esculpindo. E a obra, quando ela é feita,
né? A obra, quando ela é feita, você tem então um artista que está esculpindo, né? Esculpindo uma obra. E aí eu me lembro das palavras de um autor chamado C.S. Lewis, que certa vez uma pessoa passou e viu, né, um artista fazendo uma obra, e o artista disse assim: olhe, essa pedra vai ser um leão, e eu vou então fazer aqui a cabeça de um leão. Aí o curioso disse: é impossível você fazer a cabeça de um leão aqui, não tem como. Aí ele disse: eu vou fazer a cabeça de um leão, e eu vou tirar então dessa pedra tudo aquilo que não se parece com a cabeça de um leão. Ele pega então a sua ferramenta, né, e vai batendo na pedra. Vai batendo, esculpindo. Tá. Tirando tudo aquilo que não se parece com um leão e tornando aquela pedra a cabeça de um leão. Até que num determinado momento, ele batendo, esculpindo com a ferramenta, vai se moldando ali a cabeça de um leão. E o curioso então olha e diz: eita, realmente se tornou a cabeça de um leão. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Tudo coopera para que essa obra boa seja esculpida em nós. E o agente da salvação, que é o próprio Deus, utiliza as suas ferramentas para esculpir em nós a imagem de Cristo. A imagem de Cristo. A salvação. Quais são as ferramentas que o grande artista, o Senhor, utiliza para esculpir em nós a imagem de Cristo? A palavra. Vamos lá. A fé, a comunhão, santificação. A santificação seria o processo. O que é que ele utiliza para a santificação? Para ele esculpir isso em nós, né? Tribulações. Porque bater e tirar alguma coisa dói. Ele utiliza essas duas ferramentas também: a tribulação, a aflição, para retirar de nós tudo aquilo que não se parece com Cristo. E talvez você diga: ah, pastor, por que eu passo por tanta provação, por tanta dificuldade? É porque Ele está cuidando de você, tirando de você tudo aquilo que não se parece com Ele. Lembra, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que por fidelidade a Deus eles foram para a fornalha de fogo ardente, porque não se curvaram ao rei Nabucodonosor. Diz a palavra que eles foram acorrentados para aquela fornalha, amarrados para aquela fornalha. Naquela fornalha, então, o texto afirma que apareceu um quarto homem, que é uma referência ao Senhor. E então diziam: não vejo três, vejo quatro, o quarto homem. E eles saíram daquela fornalha ilesos, salvos, não se queimaram, nem chama de fogo havia sobre eles. Por quê? Porque eles foram protegidos por Deus. O quarto homem estava lá. Só que eles entraram amarrados e saíram o quê? Soltos. Vivos e soltos. Eles não saíram acorrentados. Então, certas provações, certas tribulações servem para nos libertar de certas amarras que o pecado criou, que o diabo criou, que o mundo criou, que até mesmo nós criamos. O fogo da tribulação serve também para nos libertar de certas amarras.
Ele utiliza esse fogo, essa tribulação como ferramenta para esculpir em nós a sua imagem e tirar de nós todos os ídolos, todas as amarras que não pertencem ao Senhor. Amém? A natureza da salvação dessa obra é boa. Deus é bom para com o seu povo, até mesmo quando Ele utiliza essas ferramentas que doem. A dinâmica da salvação. O mesmo Deus que começou essa boa obra em nós vai completá-la. Deus jamais deixou uma obra inacabada. Ele vai completar. Ele jamais deixou um projeto no meio do caminho. Nossa salvação ainda não está acabada, pois Deus ainda está trabalhando em nós. Eu coloquei ali 3 pontos, eu não coloquei no slide, mas veja o que o texto diz. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Então, existem 3 obras: a salvação fora de nós, é Ele realizando algo por nós; a salvação em nós, é Ele desenvolvendo essa salvação em nós; e o terceiro aspecto é a salvação consumada, realizada, concluída. Ele começa fora de nós, Ele desenvolve dentro de nós, Ele conclui na consumação, que é o ponto que a gente vai abrir mais adiante. Então perceba, meus irmãos, que nós olhamos para esse texto, nós percebemos que a dinâmica da salvação é que Ele vai completar. Por que a salvação não é perdida? Porque quem começou vai o quê? Vai terminar. Por que pelo fato da salvação ser desenvolvida em nós, porque Paulo vai dizer em Filipenses, desenvolver a vossa salvação. Por que pelo fato da salvação ter essa dinâmica de ser desenvolvida em nós, mesmo assim ela não é perdida? Porque quem desenvolve em nós é Deus. Embora o imperativo bíblico seja santo, desenvolva a salvação, persevere, por outro lado, quem faz isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Ele começou e Ele vai terminar. Aquele que é fiel e falou e prometeu, Ele vai cumprir. E note que não é uma possibilidade. Paulo tem certeza. Eu estou plenamente certo. Exatamente, a palavra de Deus diz que Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então perceba que existe essa dinâmica. E por fim, a consumação. Esta obra de Deus em nós caminha para uma consumação, que se dará no dia de Cristo Jesus. Deus jamais desiste de nós. Ele jamais deixará essa obra incompleta. A perseverança da salvação depende, eu não coloquei, mas depende da preservação de Deus e do ato soberano do Senhor na sua consumação. Veja, Ele vai concluir essa obra. Ele conclui essa obra no dia da consumação. Que dia é esse? É o dia de Cristo Jesus. Veja que a palavra dia aí no texto está com letra maiúscula, né? Dia. Porque se refere não a qualquer dia, se refere ao dia da consumação, ou seja, o dia findar da história, onde Ele vai voltar, nesse dia da sua volta. Diz a palavra então que nesse dia haverá o juízo final, o anticristo será condenado, os mortos em Cristo ressuscitarão em um corpo glorificado, concluído, entrarão no reino de Deus, os vivos serão arrebatados, seremos transformados em um corpo glorificado, incorruptível, estaremos com Cristo nos ares, entraremos então em novos céus e nova terra. Esse dia vai acontecer, o dia da consumação, é o dia que termina essa obra. Não é verdade? Então, o crente pode perder a salvação? Não.
Não pode. Porque aquele que começou vai terminar. O crente pode perder o estado de graça ou decair dessa graça? Não. Porque é graça na vida cristã do começo ao fim. Você não entrou na fé com graça e depois saiu dela. Não. É graça também na sua santificação. É graça também na sua vida diária. Tito capítulo 2 diz a palavra: a graça de Deus. Vamos abrir nesse texto. Tito, né? Você pode adiantar aí algumas páginas em Filipenses. Vai passar por Timóteo, depois chega em Tito. Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não é isso? Vamos ler junto agora? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que é graça é favor imerecido. É o que Deus faz, o que Ele realiza, sendo nós não merecendo, imerecidos. E essa graça que salva é a graça que faz o que no versículo 12? Não, está muito fraco. Vamos ler com honra. Vamos lá? Então essa mesma graça faz o quê? Educa. Agora educa para quê? Para sermos o quê? Santos. De que modo? Renegando impiedades e paixões mundanas, o mudão, os prazeres da carne, e viver de maneira o quê? Sensata. Primeira palavra é sensata. Sensatez tem a ver com o quê? Com sabedoria. E como é que o sábio vive? Temendo a Deus. Provérbios defende essa tese. A sabedoria é o temor a Deus. O salmista diz o insensato no seu coração não há Deus. Então, o sensato é aquele que crê em Deus e obedece a sua palavra. Sensatez, justiça e piedade. Justiça é as boas obras, praticar atos de justiça. E piedade é, de fato, viver a vontade do Senhor. Piedosamente não é aquela ideia de melancolia, de humilhação, não envolve isso. Piedade envolve se submeter humildemente na vontade de Deus, em viver a sua vontade. Tanto é que Paulo vai afirmar que a piedade envolve sacrifício pessoal, carnal, para viver com honestidade a vontade do Senhor, em prol de sermos luzes desse mundo em trevas. Tanto é que Paulo vai afirmar que nós devemos ser luzes desse mundo e repreender as obras infrutíferas das trevas. Então, piedade envolve o quê? Envolve se submeter à vontade de Deus para viver nesse mundo a vontade dele, que causa confronto, repreendendo as obras infrutíferas das trevas. Tanto que Paulo fala que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, a piedade cristã envolve se manter firme na vontade de Deus, repreender as obras infrutíferas das trevas, porque dessa forma vai ser perseguido. Então, aquela piedade de melancolia, de humilhação, sabe, de paparicar as pessoas com uma sugesta impressão de humildade, não é isso, porque, de fato, piedosamente é ser perseguido. E não tem como acontecer perseguição sem confronto, sem repreender as obras das trevas, sem viver o Evangelho, pregando o Evangelho para todos. Prega o Evangelho, você vai ser perseguido. Prega a palavra, você vai ser perseguido. Fala de Cristo para as pessoas, como vão te perseguir. Repreende as obras infrutíferas das trevas, repreende a mentira, repreende a maledicência, repreende as negociatas erradas do trabalho, repreende isso. Você vai ser perseguido, e glória a Deus por isso, porque se você não for perseguido, você não é um cristão de verdade, porque Jesus Cristo disse isso: eu fui perseguido, perseguirão também vocês. Então, se não houver perseguição, não há autenticidade de cristianismo, há um falso cristianismo. Então, não venha com a história dizendo assim: eita,
eu não vou fazer isso porque eu não quero ser perseguido por ninguém. Pronto, você já perdeu a sua fé. Você vai para o inferno. Talvez você nunca entendeu a fé. Talvez a semente caiu em campo, em espinhos, né? Que não desenvolveu a fé. Nunca foi salvo de verdade. Porque vive pensando no mundo, em ser aceito pelo mundo e não em ser aceito e aprovado por Deus. Em quem você crê? Você vive para quem? Então, a graça é quem nos santifica. A graça que salva é a graça que nos educa para a santidade. E essa graça vai ser revelada no fim dos tempos, na obra concluída. Ele vai completar a obra. Versículo 13, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aguardando, veja, a bendita esperança. A gente espera no que a gente crê. A gente não espera numa coisa hipotética. A gente espera, esperança é crer naquilo que de fato vai acontecer. Então, Paulo está afirmando, essa graça revela a salvação, nos educa para a santidade e nos dá esperança, porque um dia Cristo vai voltar para nos buscar. É graça do começo ao fim. Por que, então, o crente não perde a salvação? O verdadeiro crente. Por quê? Porque ele entrou na fé pela graça, ele continua na graça, e ele vai terminar na graça. E graça é o quê? É um favor de Deus sobre o pecado imerecido. O que é que a nossa confissão de fé diz? Veja. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, ou seja, aqueles que foram chamados por Deus, regenerados por Deus, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente o quê? Salvos. É o que diz a nossa confissão de fé de Westminster, que, como já foi falado, né, Westminster, né, não é, né, uma coisa assim, né, uma pessoa, né, mas é a região, né, na Inglaterra, onde os ministros presbiterianos, congregacionais, batistas, reformados, protestantes se reuniram para fazer o que temos hoje, né, da mais bela, da mais, digamos assim, perfeita, completa confissão de fé evangélica da história. Não é porque eu sou presbiteriano não, tá? Mas é da igreja presbiteriana, né? Outras denominações anelavam, né, em ter essa confissão para elas, né? Mas é presbiteriana, maioria é presbiteriana. Então é onde entra a doutrina. Veja, a perseverança dos santos. Vão perseverar até o fim. Perseverança dos santos. Por quê? Porque aquele que começou vai terminar. A perseverança dos santos, você vai perseverar até o fim, ela está fundamentada em outra verdade que está anexa a ela. É como se fosse uma moeda que tem duas caras, né? Então a primeira é a perseverança dos santos. Você vai perseverar até o fim. Você vai perseverar. Você vai chegar lá. Você não vai sair do evangelho. Mas isso tem outra faceta, outro fundamento, que é a outra cara. Você persevera porque existe a preservação do Senhor. Por que eu persevero? Porque Deus está preservando a minha vida. Por que eu persevero? Porque Ele está me sustentando. Por que eu não sucumbindo pelas tentações? Porque o Senhor está dando livramento. Livra-me do mal, Senhor. Por que eu não me desvio para o mundão e permaneço lá? Porque Deus está preservando a nossa história. De várias maneiras. Com vários milagres. Com várias providências.
Por que a gente não deixa de vir para a igreja apesar das dificuldades? Porque Deus está preservando. Por que a gente não abandona a fé? Porque Deus está preservando. É por causa de Deus que a gente persevera. É essa graça, essa preservação do Senhor. É graça que nos habilita a entrar no reino, é graça que nos sustenta a permanecer nesse reino, e é graça que consome a nossa vida nesse reino, ou seja, que vai consumir, que vai terminar, que vai concluir. É graça do começo ao fim. Para concluir, irmãos, a perseverança dos santos impede o salvo de ser tentado ou impede as consequências do pecado. Pare e pense. O demônio está ali tentando. E a gente vai perseverando. E impede as consequências do pecado? Mas só do pecado nem a morte. E quem permanece no pecado não vai morrer eternamente? E aí? Mas é a graça, né? Graças a Deus pela graça, né? Vamos lá. Não impede o salvo de ser tentado. Nós somos tentados. Isso acontece. E, irmãos, nós temos relatos bíblicos de cristãos, homens de Deus, que foram tentados na história. Davi, por exemplo. Alguns personagens bíblicos, por exemplo, foram tentados, eram homens de Deus, heróis da fé, conforme disse o autor da carta aos Hebreus. Abraão foi tentado. Mas eles não perderam a salvação. Você tem também pessoas que sofreram a consequência do pecado. Vê Natã, que foi confrontar o pecado de Davi, o profeta Natã, não o nosso Natã aqui, né? O profeta Natã, que foi confrontar o pecado de Davi, e aí ele sofreu a consequência do pecado dele, impossibilitando Davi de construir o templo, que Deus não permitiu, e o fruto, né, do pecado, o seu filho que morreu. E outros problemas que aconteceram na família. Veja, Absalão contra o pai. Por outros pecados, os próprios consequências. Entretanto, a consequência eterna do pecado, ela não atinge o salvo, porque essa consequência foi paga por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Tá? Agora, a consequência dos nossos pecados em relação àquilo que nós realizamos no dia a dia, elas podem vir. Deus pode não mandar, Deus pode não nos livrar. Mas geralmente Deus manda para a gente aprender. E elas vêm como ensino de Deus, como repreensão do Senhor, como disciplina do Senhor, para a gente meditar, colocar o nosso coração no pó e saber que a gente depende do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir para perguntas?